Vamos analisar a imagem. Na imagem, logo à esquerda da figura 1, o que é que nós observamos? No caso de motores elétricos de corrente contínua, as bobinas ficam submetidas a uma força magnética quando são atravessadas por uma corrente elétrica. Quando isso ocorre, elas giram. Podemos observar aqui na imagem que uma corrente elétrica passa por essa espira circular, né? Nesta espira, tá? Espira quadrada, né? Nessa situação. E podemos notar que a corrente elétrica na posição à direita e a corrente elétrica na posição à esquerda estão em sentidos opostos, o que faz com que o campo magnético que é gerado aqui ao seu redor faça com que haja uma força de interação entre esses dois fios que seja uma força de repulsão. Então, no lado da esquerda nós temos uma força negativa, do lado da direita a força negativa e do lado da esquerda uma força positiva, porque elas são as forças de repulsão entre os dois fios. Este campo magnético e essa força de interação contrária entre eles faz com que esta nossa espira comece a girar. Já na figura 2, o que é que nós observamos na figura 2? Para que o movimento de rotação não cesse, para que esse movimento aqui que acabou de ser iniciado não cesse, é preciso que a força magnética que faz um lado da espira subir, este lado aqui subir, ó, e o que faz descer o outro lado, esse aqui está subindo, né, à direita, esse aqui está descendo, mudem de sentido e que a bobina fique na posição vertical, de modo que mantenha o sentido da rotação. A mudança na direção das forças Fm e menos Fm, no momento em que a bobina atinge a posição vertical, é obtida por meio da inversão do sentido da corrente que os atravessa. Então, aqui, esta força magnética, que está com o sinal positivo aqui à esquerda, ela está subindo, e a força negativa que está descendo, quando ela chegar basicamente na posição vertical, que é essa dessa linha aqui tracejada, ó, o que é que vai acontecer? Ela vai ter que alterar, elas vão alterar a sua posição, e quando ela atingir essa posição vertical aqui era positiva, vai passar a ser negativa, e aquela negativa passará a ser positiva, fazendo com que esta nossa bobina passe a rotacionar, continue o seu movimento rotacional, porque senão o que aconteceria? Aconteceria que a minha bobina ficaria no movimento oscilatório, indo para um lado e para o outro, como se fosse uma gangorra, e não é o meu objetivo no motor elétrico. Se você se recordar, o seu ventilador ele não fica rotacionando da esquerda para a direita, oscilando como se fosse a gangorra, ele fica girando em um único sentido, no sentido horário. Para que isso aconteça, nesse nosso motor, essa força magnética aqui, ela tem que variar a sua intensidade entre negativa e positiva quando ela atinge o ponto vertical. Na figura 3, ela explica como é que acontece essa inversão da corrente elétrica, né? Para que ela consiga fazer esse movimento giratório, tem que acontecer o quê? A corrente elétrica tem que ser invertida. Como é que isso acontece? A inversão no sentido da corrente elétrica é realizada por aparelhos chamados de comutadores. Podemos observar aqui nesta imagem como é que são esses comutadores. Eles parecem aquelas partilhas de freio que nós observamos em freios de moto. Esses comutadores, eles são o quê? São os quais são ligados a terminais de espiras por meio de contatos chamados de escovas. Então, entre eles há um contato, né, que nós chamamos eles de escovas, que faz com que eles fiquem conectados à corrente elétrica. Sem esses comutadores, a bobina ficaria oscilando, como eu disse anteriormente. Se não houver este pequeno representação de comutadores, que faz com que a corrente elétrica seja invertida, a corrente elétrica não vai ser invertida. O que acontece? Acontece que o movimento vai passar não a ser um movimento de giratório ou rotacional, vai passar a ser um movimento oscilatório, em um movimento similar ao que observamos em um pêndulo. Então, para que aconteça esse movimento rotacional de um motor, a corrente tem que ser invertida quando ela chega nessa posição vertical, e esta situação de inversão só acontece através desse equipamento que são os comutadores. O princípio de funcionamento apresentado no slide anterior
é igual para todos os motores elétricos de corrente contínua. Então é isso que nós devemos destacar. Esse princípio ele é abordado para a corrente contínua, conhecida também como corrente CC. Mas não explica o funcionamento de motores de outros tipos, como os de corrente alternada, presentes em muitos eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Com isso, meus alunos, chegamos ao final de mais uma videoaula, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Essa videoaula foi uma videoaula um pouquinho mais light, né? Porque ela não é um conteúdo que a gente vai realmente aplicar em nossos estudos, mas é mais para conhecimento, né? Como é que o conhecimento da força magnética ele é aplicado? Então, os motores elétricos ele utilizam esse princípio que nós acabamos de estudar, de força magnética. Tchau e até a próxima.